Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando mais um Pauta Aberta Entrevista e hoje, como convidado, temos Deltan Dallagnol, que é pré-candidato ao Senado da República pelo estado do Paraná. Muito bem-vindo aqui ao nosso Pauta Aberta Entrevista. Uma alegria para toda a nossa equipe recebê-lo. Gilon, uma alegria para mim estar com você, estar com todo esse público maravilhoso da TV Evangelizar, para a gente conversar um pouco sobre os problemas e as soluções para o Paraná e para o Brasil. Certo, eu quero trazer para você de casa uma rápida apresentação. O Deltan Dallagnol nasceu em Pato Branco, região sudoeste do Paraná. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é mestre pela Harvard Law School e ingressou no Ministério Público Federal no ano de 2003. Ficou conhecido em todo o país, como coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Em 2021, deixou o Ministério Público Federal para entrar na política, foi eleito em 2022 deputado federal, Só que perdeu o mandato em 2023 após uma decisão do TSE relacionada à lei da ficha limpa. Atualmente, o Deltan é dirigente do Partido Novo, pré-candidato ao Senado pelo Paraná, como eu já tinha falado, defende o combate à corrupção, reformas institucionais e a redução do tamanho do Estado. Deltan, para começar a nossa conversa, eu queria falar assim, sua primeira experiência foi uma grande conquista, sua primeira experiência na política, Foram 340 mil votos, eleito deputado federal. Em seguida, você perde o cargo em Brasília. O que aconteceu? Qual é a explicação? Muito eleitor ainda não sabe, não tem a menor ideia do que aconteceu. É importante você esclarecer. Bom, Gilon, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi roubar o voto dos eleitores que eles tinham depositado na urna. Eu fui o deputado federal mais votado no Paraná por conta da nossa história, da identificação com a sociedade com valores de combate à corrupção, busca de justiça, busca de colocar bandido na cadeia, não só de colarinho branco, mas o bandido de rua, segurança jurídica, conter abusos do Supremo Tribunal Federal, gerar sobre essa base de justiça pilares de prosperidade, defender a decência e a desinversão dos valores que estão invertidos no nosso país. Agora, o que aconteceu ali foi que um Tribunal Superior Eleitoral, pelas mãos de um ministro que foi delatado na Lava Jato, esse ministro, em vez de ele se declarar suspeito, impedido, se afastar, ele fez um exercício de especulação, inventou lei onde não existia para me caçar, para me afastar. Foi basicamente o sistema corrupto se vingando de quem combateu a corrupção. Tanto é que hoje, nesse último ano, a Justiça Eleitoral, por meio de 15 decisões de 2 juízas eleitorais, falou: Deltan está elegível, Deltan está apto para concorrer em cargos públicos. Mas nós tivemos ali uma grande vingança do sistema contra quem combateu a corrupção. De modo muito simples: roubei? Não. Me corrompi? Não. Matei, assassinei? Não. Não fiz nada de errado. Tem algum processo criminal, alguma acusação criminal contra mim? Não. Os grandes bandidos que se corromperam, eles podem concorrer livremente, mas aqueles que combateram a corrupção, esses são perseguidos, esses são afastados da vida pública, esses são condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral, retirando a pessoa do cargo. É a inversão de valores do Brasil. O que nós vemos é policial ser tratado como bandido, bandido sendo tratado como vítima da sociedade. A gente vê o agronegócio, o agricultor, sendo colocado numa lata de conserva, sendo tratado como fascista, junto com a família brasileira e junto com os cristãos, como a gente viu no desfile do Carnaval. Nós precisamos desinverter os valores do nosso país. É importante deixar bem claro que o senhor não está inelegível, Foi verificada, de acordo com o que diz o TSE nessa decisão, uma irregularidade, supostamente ali na sua candidatura, que tornou irregular a sua candidatura e daí, no mesmo momento, perdeu o cargo. Foi isso que aconteceu? Só para deixar bem claro. Isso, foi isso que aconteceu. O que a lei prevê? A lei prevê que um membro do Ministério Público, quando sai do cargo, na pendência de processo disciplinar, se torna inelegível. E a questão é objetiva. Deltan tinha algum processo contra ele quando saiu do cargo? Não, não tinha nada. Aí eles inventaram, eles falaram, podia ser que no futuro viesse a ter algum processo. Eles especularam. E essa especulação, ela se concretizou? Não. Se passaram 4 anos, não tem nenhum processo contra mim. Então, eles fizeram um exercício de futurologia, de leitura de bola de cristal, para me afastar. Foi uma perseguição, uma vingança, mas isso não afeta a minha condição nessa eleição. Segundo 15 decisões de 2 juízas da Justiça Eleitoral, elas falaram com todas as letras, falaram:
Os direitos políticos de Deltan não foram cassados, ele não foi declarado inelegível, logo ele está perfeitamente elegível, apto para apresentar o seu nome, apresentar o seu registro de candidatura nas eleições esse ano. E hoje nós estamos no topo das intenções de voto aqui no Paraná, Odilon. Essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas tentam nos atacar dizendo que estaria inelegível. Sobretudo algumas pessoas que estão no topo da rejeição de votos estão nos atacando aí com frequência. Bom, Deltan Dallagnol, pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Que propostas você objetivamente traz, né, para o Paraná que gostaria de levar para Brasília caso seja eleito senador? Gilão, a minha visão para o Brasil é uma visão de um lugar em que exista justiça, uma base, um fundamento de ordem, de justiça, de contenção de abusos e arbítrios do Supremo, um lugar de império da lei, um lugar em que bandido vá para a cadeia, tanto de rua como de colarinho branco. Sobre essa base de justiça, de respeito à propriedade privada, contra invasões, de respeito à liberdade econômica, de igualdade de oportunidades, de Estado de Direito, sobre essa base, nós precisamos construir pilares de prosperidade. Com reforma tributária, não essa que foi feita agora, que vai criar o maior imposto enviado do mundo. Não, a gente precisa de uma carga tributária que nos permita prosperar como país. A gente precisa de reforma fiscal para que o país não gaste mais do que recebe. Tem uma série de problemas. A gente precisa de investimento em infraestrutura, em educação, pilares de prosperidade. E a argamassa para essa obra, o cimento para unir tudo, tem que ser os valores. A decência, a defesa da vida, da família, a defesa das liberdades, inclusive da liberdade de expressão religiosa, que hoje se encontra muitas vezes ameaçada no nosso país. Então, essa é a minha visão do país. E eu apresento no meu site, confere lá, www.deltandalagnol.com.br, 10 propostas, 10 medidas para o Senado muito concretas a partir do papel do Senado e da minha experiência de vida. A minha experiência de vida é de alguém que combateu o crime organizado, desde traficante de drogas, a pedofilia até a corrupção. Depois eu saí para a política, em 4 meses eu ganhei um prêmio de excelência parlamentar como um mandato premiado, como um dos melhores mandatos da Câmara dos Deputados. Eu fiz um mestrado em Harvard, como você mencionou no começo, que me permitiu conhecer muito de um sistema de justiça. Estudei políticas públicas quando eu saí do Ministério Público para prestar um bom serviço para a sociedade. E essa minha experiência toda me permitiu construir 10 propostas dentro da minha área de conhecimento para aquele fundamento de justiça. Porque hoje falta o fundamento para a gente construir os pilares de prosperidade. Hoje, o nosso Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o supremo guardião dos direitos fundamentais do país, ele se tornou o supremo guardião da impunidade dos grandes corruptos do Brasil. É isso que a gente viu na Lava Jato e é isso que eles estão tentando fazer nos outros novos grandes casos de corrupção que surgiram recentemente, como o INSS e Master. O senhor tem uma preocupação também com um Estado meio supercarregado de cargos e de gastos públicos. É esse o seu olhar para o Estado brasileiro hoje? Há possibilidade de encaminhar algum projeto que mude um pouco esse cenário atualmente? O problema do Brasil é um problema de mau uso do dinheiro público. Todo dinheiro bem empregado tem que ser mantido e ampliado. Agora, o dinheiro mal empregado, privilégios, desperdício, isso tem que ser cortado. Vejam, nós estamos, segundo o estudo do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nós temos um dos 30 países com a maior carga tributária do mundo, mas dentre esses 30, nós somos o que menos devolve para a população em saúde, em segurança pública, em educação, em infraestrutura. Por que isso? Se a gente arrecada tanto, se paga tanto imposto, e você paga não só imposto no final do ano, você paga o imposto lá no remédio da farmácia, na gasolina, no pão do supermercado, se a gente paga tanto imposto, por que a gente recebe tão pouco de volta do Estado? Porque no caminho, esse dinheiro escorre por 2 ralos que se chamam corrupção e má gestão. É isso que a gente tem que cortar. Esse é o desperdício que a gente tem que cortar. Agora, o bom dinheiro, bem investido em saúde, em segurança, em educação, esse dinheiro tem que ser mantido e a gente tem que aumentar a eficiência para a gente ter um rendimento melhor desse dinheiro em resultado. A gente precisa fazer com que o brasileiro seja beneficiado pelo dinheiro que ele paga no imposto. Agora, também só para sublinhar uma coisa que você destacou agora, exemplos bem básicos e práticos assim. Paga-se, né, uma taxação alta, e muitos brasileiros pagam por plano de saúde para ter um atendimento melhor e outros tantos pagam por pedágios para circular por estradas menores, o que, em teoria, o imposto pago, né, por todo cidadão brasileiro deveria cumprir aí com essas responsabilidades e a segurança da população. Sim, Odilon, e escolas privadas. E eu estava dirigindo na rua nesse final de semana e eu comecei a ver uma série de torres na esquina de segurança privada, com câmeras. Por quê? Porque o Estado não desempenha a contento o seu papel,
E aí as pessoas passam a recorrer e ter que pagar 2 vezes pelo serviço. Paga uma vez pelo imposto, num serviço que não chega, como você bem disse, de saúde, de educação, de segurança, de estrada bem feita, e paga uma segunda vez o privado. E vamos lembrar que em relação ao pedágio, que nós fomos roubados no Paraná, assim como no estado inteiro. Se é de outro estado, provavelmente você foi roubado também nos pedágios do seu estado, pagando pedágios caríssimos com obras não entregues, porque propina era paga para quem devia fiscalizar. A gente está falando de milhões e milhões de propinas, bilhões desviados. E na Lava Jato, a gente obrigou as concessionárias que roubaram o Paraná a fazerem acordo e devolver o dinheiro. E esse dinheiro foi usado para construir obras como o Trevo Cataratas, que tanto se esperava na região de Cascavel, uma série de duplicações, uma série de viadutos, passarelas para garantir a segurança e evitar atropelamento. E esse problema, foi também reduzido o valor dos pedágios, foi isentadas algumas praças, reduzido o valor de pedágio. Agora, o que a gente tem que entender é que a corrupção, ela mata. Nas estradas paranaenses, nos trechos não duplicados, Odilon, a polícia rodoviária, identificou centenas de mortes em colisões frontais. São aquelas que desaparecem quando você duplica, porque aí não tem mais colisão frontal. E centenas, mais de 400 pessoas morreram em trechos que não foram duplicados e que deveriam ter sido. Ou seja, a corrupção ela deixa um rastro de sangue nas estradas, na saúde, na vida de todos nós brasileiros. Tá certo, Deltan. Nós vamos para um rápido intervalo. Para você de casa, eu estou conversando com o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Deltan Dallagnol, ex-procurador pelo Ministério Público Federal. No próximo bloco, vamos falar sobre o desafio do combate à corrupção. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Estamos de volta para esse segundo bloco do Pauta Aberta Entrevista. Hoje tenho como convidado aqui nos nossos estúdios, na TV Evangelizar, Deltan Dallagnol, ex-procurador da República pelo Ministério Público Federal, agora pré-candidato ao Senado. Deltan, eu queria falar sobre um assunto que você cita muito, né, nos seus discursos. O senhor costuma afirmar que a família é a base da sociedade. O que significa, na prática, fortalecer a família num país de tantos contrastes, né, como o Brasil? Fortalecer a família significa você ter políticas públicas estatais de proteção e de cuidado com a família, e você ter uma sociedade civil, porque o papel não é só do Estado, que cuide e fortaleça a família. Então, quando a gente fala de políticas públicas de Estado, isso significa o quê? Você não pode descriminalizar as drogas. Quem vive em comunidade, a igreja, sabe o número de famílias que chegam às igrejas destroçadas pelas drogas. E a gente tem o Supremo Tribunal Federal, contrariamente ao Congresso, descriminalizando as drogas. Já aconteceu com a maconha e eles querem avançar para outras drogas. A gente tem que defender a vida, inclusive a vida mais inocente. Peraí, se eu sou cristão, eu tenho vontade muitas vezes de matar o bandido que violenta uma criança, que pratica um assassinato cruel. Um ímpeto, né? Instantâneo quase. Exatamente, esse é meu instinto, é querer matar o cara por uma questão de justiça. Mas como cristão, eu defendo a vida até do bandido. Entendo que Deus dá o sopro e Deus tira. E aí a gente não vai proteger a vida mais inocente que está no ventre materno, aquele bebê de 9 meses pronto para nascer e que o Supremo autorizou, que a mulher não precisa nem comprovar, basta ela alegar violência, o bebê com 9 meses pronto para nascer e pode matar? Você proteger a família é você proteger a vida. É você acabar com essa porcaria, com essa promiscuidade das bets. Essas bets, elas sugaram aí mais de 1/4 do Bolsa Família num mês. As igrejas sabem quantas famílias chegam destroçadas em igreja para terem cuidados, porque estão endividadas, estão fraturadas financeiramente. E você quer ter um problema conjugal, começa com um problema financeiro. 80% das famílias brasileiras estão endividadas hoje. Essa legalização da jogatina solta, ela prejudica o Brasil, prejudica a família. Mas, violando a inocência das crianças, a sexualização precoce, a doutrinação ideológica nas escolas. Eles autorizam música do cavalo tarado nas escolas e eles proíbem intervalo de oração. Que é isso? Que inversão de valores que é essa? E eu estou falando de política estatal. Eles quiseram colocar na cadeia pais da cidade de Jales, um casal, porque ensinou as crianças em casa. Cada criança lia 30 livros por ano. Ensinavam latim para as crianças, até latim. As crianças super bem educadas. E foram condenadas criminalmente por um juiz, os pais dessas crianças, porque não matricularam na escola regular, quando ensinavam em casa, para evitar a doutrinação. E olha o que o juiz falou, que essas crianças, veja bem, elas vão ser privadas da cultura do sertanejo e do funk. Como assim?
Condenaram não só lá, não está longe daqui, a gente está falando de Curitiba, e pais de Curitiba e de Araucária, cidade e região metropolitana, foram condenados também por não colocar as crianças em escola privada e preferirem ensinar de casa. A questão não é se você ensina em casa ou na escola privada, mas se as crianças estão tendo uma educação de qualidade. Então veja, existe uma disputa de espaço entre o Estado e as famílias. O espaço da família tem que ser respeitado. Eles querem ensinar, inclusive, religião muitas vezes dentro da escola. Agora mesmo, um pai lá de São Paulo foi para uma escola reclamar nessa semana, dizendo que a filha de 4 anos, era um pai cristão, tinha desenhado uma orixá, uma deusa de uma matriz africana. Você tem que respeitar o direito fundamental da família que ela tem de ensinar a religião para os seus filhos. Sim. Agora, além do papel do Estado, você tem o papel da igreja. Eu fui líder de ministério de casais na minha igreja e a igreja tem um papel fundamental de fortalecer o matrimônio, ensinar livros, visão de mundo. Tem vários livros que a gente ensina, como o livro 5 Linguagens do Amor, para você ter um relacionamento conjugal melhor. Você precisa ensinar a família a propiciar um ambiente para que os filhos floresçam. Fortalecer a família é a gente ter condições para que os filhos eles alcancem excelência, desenvolvam as virtudes. Então tem o papel do Estado, tem o papel da família. A gente precisa atuar nas várias dimensões da vida para que a gente possa fortalecer a família, que é a base da sociedade. Entre os tantos pontos críticos que você nos trouxe agora, você falou de uma questão que tornou-se epidêmica, vamos dizer assim, no Brasil, famílias destruídas por conta de sites de apostas, né? Sim. E foi um debate muito grande em Brasília, mas acontece que, na verdade, as pessoas estão perdendo e perdendo muito dinheiro. Isso tem se tornado um problema da sociedade brasileira. Como é que você viu essa tramitação e o que você proporia numa situação crítica como essa? Você tem que, no mínimo, você tem que limitar a publicidade das apostas. Você liga hoje, qualquer canal para assistir os jogos da Copa do Mundo, ele está lá torcendo pelo Brasil e você é inundado por propaganda de aposta. E as apostas, elas são feitas, os sites de aposta, para que você tenha a liberação de hormônios, que é endorfina, serotonina no cérebro, que te estimulam a continuar naquilo que pode se tornar, em muitos casos se torna, um vício. Muitas pessoas perdem todo o patrimônio da família nas apostas. E é um sistema desenhado para que poucas pessoas ganhem pouco e para que as bets ganhem muito. Mas esse não é o único problema da família. Veja, Odilon, que 1/4 das famílias brasileiras vivem debaixo do domínio de facções criminosas. 1/4? Como que você vai ter a segurança para o teu filho ir voltar da escola se você está debaixo do domínio de uma organização criminosa? A gente precisa recuperar as áreas dominadas pelo tráfico. No Brasil, o nosso índice de criminalidade de mortos para 100 mil habitantes é muito superior ao índice que a ONU exige para que você seja considerado um país em paz. Nós precisamos combater a violência, a gente precisa proteger as crianças que são abusadas com medidas sérias contra abusadores, inclusive castração química. É algo que está em discussão no Congresso, mas que a esquerda barra. A gente precisa reduzir a maioridade penal, porque aqui em Paranaguá, Matheus Lima, ele saiu de casa no dia 31 de outubro de 2025 para entregar uma pizza. Sofreu uma emboscada, um adulto e vários adolescentes deram 12 facadas, sendo 10 nas costas. Ah, tenha pena dessas crianças. Eu tenho pena do filho do Matheus Lima, pequeno, que nunca mais vai abraçar o pai. Aquelas adolescentes que sabiam o que estavam fazendo, que tinham a maturidade para praticar um ato cruel como aquele, têm que responder com o mesmo nível de maturidade que eles tiveram para praticar um ato desse, porque as organizações criminosas estão cooptando adolescentes para praticar esse tipo de crime com a perspectiva de que adolescente não é responsabilizado. Então, existem muitas medidas que a gente precisa adotar e caminhar para a gente proteger verdadeiramente a família no Brasil. A família contra a violência e a família com incentivo e um ambiente propício para o desenvolvimento das virtudes e o florescimento das nossas crianças e jovens. No seu olhar cuidadoso pelo combate à corrupção, o que seria prioridade no mandato seu como senador? A corrupção hoje ela é quase legalizada dos grandes poderosos, porque o Supremo Tribunal Federal blinda. Você não pode ter um sistema de justiça cheio de brechas por onde eles escapam. Existe uma série de brechas que eles chamam de nulidades processuais, que eles usam, assim como o Gilmar Mendes estava querendo usar agora, para livrar o pessoal do Master. A gente precisa fechar essas brechas. A gente precisa acabar com essa pouca vergonha do foro privilegiado. O corrupto ele tem que ser julgado por um juiz de primeira instância. A prisão tem que vir depois da segunda instância. Se o cara entra no cargo com uma mão na frente e outra atrás, e é encontrado depois 10 milhões de reais na conta dele um ano depois, isso não tem uma origem legal, esse cara tem que ir para a cadeia. Existia um crime de enriquecimento ilícito do agente público que é recomendado no mundo inteiro, só que no Brasil não existe. Por quê? Porque está cheio de corrupto na política. Ah, Deltan, então você está dizendo que
Tem muito corrupto na política porque o brasileiro é corrupto? Não. Pesquisas como pesquisa da Transparência Internacional, que é o Barômetro Internacional de Corrupção, mostram que o brasileiro é o segundo povo mais honesto da América Latina. Só que por que você tem tanto corrupto na política? Pesos e contrapesos que não estão eficientes. Exatamente, incentivos adversos. Porque o cara que desvia dinheiro, que rouba, ele tem dinheiro para ele levar para o seu estado, um deputado. Ele pode levar pelo menos 130 milhões de reais. Se ele desviar 20% disso, dá 23 milhões. Se ele investir metade disso na campanha eleitoral, a gente está falando de mais de 10 milhões de reais. O teto de campanha eleitoral hoje, aqui no Paraná, é coisa de 3 milhões de reais para um deputado federal. Aí o cara bota 10 milhões na campanha, é claro que ele vai ser eleito. Ele vai distribuir, vai comprar voto, vai distribuir benesses, vai fazer grandes propagandas. A gente tem que criar um sistema que desincentive, que restringe os corruptos na política. E não um sistema em que uma pessoa que pratica a corrupção vire presidente da Câmara, presidente do Senado ou presidente da República. Tá. Deltan, estamos chegando ao fim do nosso papo, né, que está interessante. Eu gostaria que você deixasse o seu recado principal aí para o eleitor paranaense, mas também para o eleitor brasileiro que está nos acompanhando nesse papo aqui. Nós vamos viver neste ano a eleição mais importante das nossas vidas, porque o novo presidente da República não só ele vai ditar os rumos do país nos próximos 4 anos, e eu estou falando de se vai ter ou não grandes esquemas de corrupção, como teve debaixo da era da esquerda o Mensalão, o Petrolão, a gente teve depois agora o caso Master e INSS. A gente vai ditar como que vai ser o rumo econômico do país, se a gente vai ter juros altos, crise fiscal, e a gente vai ditar como que vai ser ainda os rumos da segurança pública do nosso país. Porque hoje o governo atual ele é contra a redução da maioridade penal, o governo atual é contra a castração química de pedófilos e eles defendem medidas como saidinhas e perdões de natais, indultos natalinos que colocam o bandido na rua. Eles têm uma visão de que o bandido é vítima da sociedade, o que é muito nocivo para a nossa sociedade. Mais ainda, os próximos 4 anos, o novo presidente vai escolher pelo menos 3 ministros do Supremo e talvez até 5 ministros. Ou seja, o novo governo vai impactar não só 4 anos, mas os próximos 40 anos. Esta é a eleição da nossa vida. Eu fiz tudo o que eu pude na esfera pública para mais servir a Deus e as pessoas. Desde que eu entrei no Ministério Público lutando contra grandes bandidos, depois quando vi a destruição da Lava Jato, indo para a política, para o Congresso Nacional, fazendo um mandato de excelência, depois quando me tiraram de lá eu decidi não desistir. Me tornei embaixador do Novo, que é um partido que defende honestidade, competência e boa gestão. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas eu não vou conseguir fazer a transformação sozinho. Nós precisamos que você coloque hoje, você vote e você eleja conscientemente pessoas dos diferentes partidos da sua escolha, mas que sejam honestos, competentes e façam boa gestão. Testados e aprovados não só pelas palavras, mas pelo seu passado, pelos seus atos, pelas suas práticas, pela sua vida. Nós precisamos mais do que nunca de você, brasileiro, de joelhos dobrados, trabalhando com a força dos joelhos e com a força dos seus braços, construindo um Brasil melhor para nós e para os nossos filhos. Deltan Dallagnol, nosso entrevistado de hoje, muito obrigado, foi uma alegria receber. Obrigado, João. Tá certo. Para você de casa, hoje eu recebi Deltan Dallagnol, que é pré-candidato ao Senado Federal, ex-procurador da República pelo Ministério Público Federal. Na próxima semana nós teremos mais um convidado muito especial aqui com a gente. Deltan, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, João. Um grande abraço a todos.